Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados a enfermeiros. Sim, enfermeiros, enfermeiras. Vamos ver que histórias temos aqui. Deve ter história muito interessante. Eu espero que vocês estejam bem. Já vou pedindo para deixar o like no vídeo, né? Se gosta do canal, se curte os relatos, já deixa o seu like. E se por um acaso ainda não for inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueça que eu estou com um novo canal chamado Conto pra Ana, onde conto relatos que não têm assombração, sem sobrenatural, mas histórias muito interessantes. O link tá aqui na descrição. E vamos para os relatos de hoje. Lembrando que todos os nomes já estão trocados, de todos os relatos. Então vamos lá. Plantão com os mortos é o primeiro relato de hoje desta coletânea. Olá, Ana e Assombrados, é uma moça que nos conta, tá? Olá, Ana e Assombrados, venho trazer mais um fato que aconteceu recentemente comigo. Já estou aposentada da enfermagem, com filhos adultos e marido também aposentado. Decidi trabalhar em algo que sempre gostei: lidar com os mortos. Eles não fazem mal a ninguém, só exigem respeito. Algo que sempre tive com os meus pacientes. Por que não ter o mesmo com os pacientes falecidos, não é mesmo? Eu tenho uma amiga que trabalha há muitos anos em um cemitério famoso aqui no Rio de Janeiro. Um dia eu pedi a ela que, se surgisse uma vaga, eu gostaria de ocupar. Você pode estar se perguntando: o que é que uma enfermeira faz em um cemitério? Bem, trata-se de um cemitério vertical, com vários andares, incluindo uma ala de enfermagem, onde parentes dos falecidos podem levar flores, fazer preces e chorar a qualquer hora. Fica aberto 24 horas. Uma conveniência para pessoas ricas e importantes que desejam privacidade. A ala de enfermagem fica no terceiro andar e conta com tudo o que você possa imaginar, desde aparelhos de pressão até material de curativos, caso algum visitante passe mal. E a minha amiga conseguiu um emprego para mim, o que surpreendeu o meu marido. Meus filhos não disseram nada, cada um cuida da própria vida. Ela trabalhava durante o dia e depois de aprender com ela em 2 plantões sem intercorrências, eu comecei a trabalhar à noite. O lugar era tranquilo, com velórios no térreo, muitos velórios de pessoas famosas, inclusive, mas sempre mantendo aquela discrição. Agora você pode estar se perguntando: tá, mas onde está o sobrenatural dessa história? Eu aqui, ó, precisando de enfermeira. Pois bem, agora que todos os assombrados já se situaram na área de enfermagem, eu vou contar. Eu trabalhava noite sim, noite não, e já me sentia segura o suficiente para descer, conversar com o pessoal da recepção e caminhar pelos corredores, sempre com as câmeras ligadas. Certa noite, por volta de 2 horas da manhã, eu decidi fazer a minha caminhada habitual pelos corredores até o último andar. Tudo parecia normal, voltei ao terceiro andar, a ala da enfermagem, e me deparei com uma moça. Eu entrei no posto, fechei a porta e perguntei educadamente se eu poderia ajudar. Foi então que eu a observei melhor. Ela estava muito pálida e eu pensei que fosse desmaiar. Óbvio que estava ali para visitar algum ente querido, né? Mas os seus olhos vazios os seus olhos vazios e o rosto sem expressão me deixaram preocupada. Imaginei que pudesse estar sob efeito de algum medicamento, talvez Rivotril. Usava um vestido roxo, tinha os cabelos despenteados e algumas flores murchas presas nos cabelos. E o pior, exalava um cheiro azedo, nauseante. Ela só me encarava com o pescoço levemente inclinado. Quando eu olhei para o corredor, percebi uma gaveta aberta. Saí da sala nervosa. Naquele instante, eu soube que aquilo ali não era deste mundo, não. Quando me preparei para correr, eu olhei de novo e vi que ela não tocava o chão. Aí foi a minha própria pressão que baixou. Eu saí correndo, caí, levantei e acabei na recepção. Não me pergunte como eu desci as escadas, porque eu não lembro.
Foi assim que terminou minha experiência naquele emprego. Eu voltei com segurança para pegar minha bolsa e o meu casaco. Não havia gaveta vazia ou aberta. Não havia moça de vestido roxo. De gosto duvidoso, diga-se de passagem. As câmeras mostravam apenas eu, falando sozinha e depois correndo, caindo e, acredite, gritando. Hoje em dia, eu só vou a enterros de pessoas próximas e nunca mais coloquei os pés naquele cemitério. Isso marca os meus 60 anos. E agora eu prefiro curtir os meus netos, de preferência bem longe de qualquer cemitério. Menina, olha, a moça tava lá ainda, ela sentiu o cheiro, as flores no cabelo da moça, a moça perdidona lá, fantasma. A gaveta aberta, que na verdade não tava. Será que nesse momento ela foi pro lado de lá? Gente, que interessante. Credo, que susto, meu Deus. Olha só. Próximo relato. A paciente possuída no hospital. É uma moça que nos conta. Oi, Ana e assombrados, eu tenho 61 anos e trabalhei como enfermeira por 30 anos. Será que é a mesma moça do anterior ou não? Bom, o hospital onde atuei durante esse período fica no centro do Rio de Janeiro e é referência para diversas doenças, com uma emergência gigantesca. Trabalhar lá pode te dar uma bagagem enorme ou te fazer desistir de vez. Numa tarde em que eu estava cobrindo a falta de uma colega no centro cirúrgico, testemunhei algo que nunca esqueci. Uma paciente estava sendo levada em uma maca após uma cirurgia abdominal, ainda sedada. Eu só estava cobrindo o setor e não tive tempo de ler toda a papelada entregue quando saí do centro cirúrgico. Tudo o que eu sabia era o nome dela, que havia passado por uma abdominoplastia exploradora e o leito para onde deveria ser encaminhada. 2 técnicas empurravam a maca e, ao chegarmos ao leito designado, ele estava limpo, porém ainda não arrumado. Eu pedi a uma delas que chamasse imediatamente a pessoa responsável por organizar os leitos. Enquanto conversava baixinho com a técnica que permanecia comigo, vimos a paciente abrir os olhos. Ela ficou ainda mais pálida do que o normal e começou a falar palavras desconexas. No início pareciam códigos. Depois mudou para uma língua estranha enquanto ria alto. Havia algo masculino e profundo na voz dela. Um timbre que nos arrepiou. As risadas logo viraram gargalhadas. Decidimos nos afastar da maca, mas ela, sem qualquer coordenação aparente, levantou o lençol e começou a arrancar o curativo, rompendo os pontos da cirurgia, que passaram a sangrar profusamente. A técnica saiu correndo para chamar outras pessoas para ajudar a contê-la. A mulher demonstrava uma força absurda, sobrenatural, e logo pacientes, visitantes e médicos começaram a se reunir ao redor dela. Eu tentei segurar os seus braços, mas era como tentar conter um homem extremamente musculoso. Felizmente, 2 maqueiros fortes chegaram e a levaram de volta imediatamente para o centro cirúrgico. Ela era magra, pequena, aparentando aí cerca de uns 40 anos de idade, mas revelava uma força impressionante. Os olhos se reviravam, a pele começou a ficar azulada e o sangue pingava no chão enquanto ela se debatia violentamente. Tentamos administrar um calmante na veia, mas não fez efeito algum. Saí de lá nervosa e apavorada, sentindo o ambiente pesado. Deixei a paciente gritando com a equipe médica e desci. Quando me vi no espelho do elevador, eu percebi que eu estava suja de sangue, com os olhos arregalados. Eu corri para trocar de roupa e tomar banho. Foi uma das experiências mais estranhas e traumáticas que eu vivi naquele hospital. Mais tarde soube que ela havia falecido ainda no centro cirúrgico. Meu Deus! Eu evitei comentar qualquer coisa, afinal todos que testemunharam já tinham espalhado a história macabra. Obrigada, Ana, por mais uma oportunidade. Menina, a mulher morreu ainda? Que será que era essa entidade? Que será que aconteceu ali, meu Deus?
Você não lembra o que ela falou? Falou em outra língua, falou... Meu, vai saber o que a pessoa não mexer. Ai, gente. Nossa, e morreu ainda. Eu, hein? Ó, eu falo pra você que hospital... Galera que trabalha em hospital deve ter cada história. Contem aí, se você trabalha em hospital, já viu alguma coisa, conta a sua história pra gente. Próximo, e se não tiver assombração, mas for uma história curiosa e interessante, lá no Conto pra Ana. Próximo relato. O dia que ajudei uma senhora fantasma. Olha lá. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, eu sou a fulana e quero contar pra você uma história muito estranha que aconteceu comigo. Se tiver nomes, eu já troquei todos, tá? Pois bem, eu trabalho como enfermeira já faz 2 anos e nunca vi nada tão distante quanto isso. Nada tão distante quanto isso. Eu sempre pegava o plantão noturno, geralmente trabalhava a partir das 8 da noite e seguia até o outro dia. Em um dia, eu iria chegar às 10 horas da noite, pois havia finalizado meu plantão anterior mais tarde. Como o hospital era próximo da minha casa, ou eu ia a pé, o que dava uns 10 minutos caminhando, ou meu pai me levava. E nesse dia, decidi ir a pé, pois estava um clima fresco, gostoso. Para sair da minha casa até o hospital, eu apenas sigo algumas quadras em linha reta e viro à esquerda. Ou seja, é um caminho simples. Quando saí de casa, logo na esquina, eu encontrei uma senhorinha, baixinha. Estava de saia e casaquinho, lembrava até minha avó, inclusive. Ela parecia um pouco perdida e quando eu me aproximei, logo perguntou onde ficava a sapataria do Joel. Parei um pouco para pensar e lembrei que era na quadra de baixo e expliquei a ela como chegar lá. Ela, por sua vez, perguntou se eu passaria por lá e se poderia acompanhá-la até mais próximo do local, pois ela estava com medo de se perder. Como eu havia saído de casa mais cedo para andar tranquilamente, eu pensei, é uma senhorinha, né? Que mal tem ajudar. Então seguimos andando para a rua de trás da minha casa e a senhora começou a explicar um pouco mais da vida dela. Ela me disse que havia vindo de outra cidade e que parou o ônibus antes da rodoviária para descer mais próximo de onde o filho dela morava, pois queria fazer uma visita surpresa a ele. Papo vai, papo vem, levou 5 minutos e chegamos na sapataria, da qual o filho dela era dono. A senhora agradeceu e seguiu para a casa do filho, enquanto eu segui o meu caminho para o hospital. Quando cheguei no hospital e estava pronta para começar o meu plantão, eu vi uma colega saindo com um corpo em uma maca e eu pensei ser um paciente meu. Então logo perguntei para outra enfermeira quem era, se era algum dos meus. E Ana, eu lembro até hoje das palavras dela. Ela disse assim... Ela disse assim... Não, essa senhora entrou um pouco depois que você foi embora ontem e faleceu não faz nem 20 minutos. Quando eu tirei o lençol para ver o rosto, eu fiquei pasma e branca. Era a mesma senhora que havia ajudado pouco tempo atrás a encontrar a casa do filho. Eu fiquei sem reação, sem saber o que falar. A enfermeira perguntou se eu estava bem e quando eu voltei a mim, eu falei que sim. Eu apenas achei que era alguém que eu conhecia. Segui para o meu posto e fui recolher os pertences pessoais para devolver à família, né? A hora que eu cheguei no biombo onde ela havia ficado, eu encontrei a mesma saia e o casaquinho que a senhora estava vestida quando eu a encontrei. Ana, eu não sei nem o que falar sobre isso. Será que ela queria se despedir do filho, que não via fazia tempo? Alguém sabe o que poderia ser? Gente, eu não sei se ela queria se despedir ou se ela realmente não se tocou que tinha morrido. Será que ela só achou que ela saiu do hospital? Ela falou que ela chegou de ônibus. Ela ainda não tinha se tocado da morte, talvez. E, sei lá, ela... De repente ela falou, vou descer aqui, vou pra casa do meu filho, né? Tô aqui na cidade. Talvez ela tenha perdido um pedaço da memória ali, do momento do desencarne. Não sei. Eu não sei se ela queria, se ela estava consciente de que ela tinha
morrido e que ela ia se despedir do filho. Não sei. Gente do céu, olha só essas coisas que interessante. Próximo relato. Será que realmente o bebê falou? Como assim? É o moço que nos conta. Oi, Aninha, Matheus e assombrados. Olha quem voltou para contar mais um relato para vocês. O fulano. Bom, esse relato que eu vou contar aconteceu com a minha falecida avó por volta do ano de 1999. Na época, ela ainda trabalhava como enfermeira em um hospital central da cidade de São Paulo. Como de costume, ela saía de casa por volta de 1h30 da tarde e só voltava às 7 da manhã do dia seguinte. Então, no dia do ocorrido, não seria diferente. Ela foi trabalhar e começou o seu turno normalmente, como fazia diariamente. Por volta aí de meia-noite, uma mãe e um pai deram entrada no hospital com um bebê recém-nascido. Na ficha estava relatado que o bebê estava com uma febre alta há mais de um dia. Rapidamente, minha avó começou os cuidados com o pequeno. Os pais do bebê o deixaram com ela e foram até a recepção para resolver algumas questões. Assim, no quarto ficaram apenas o bebê e a minha avó. Logo, ela se preparou para aplicar a injeção de benzetacil no bebê. Ela colocou as luvas, preparou a seringa e, embora quisesse esperar os pais para aplicar a injeção na frente deles, o hospital estava muito cheio naquele horário. Então, ela decidiu não esperar. Aplicou a injeção no bebê e, como era esperado, ele chorou por conta da dor, né? Mas logo ela conseguiu acalmá-lo e o deixou sentado na cama. Mas peraí, se ele era recém-nascido, ele não sentava? Deixou na cama, acho só, né? Bom, enquanto retirava as luvas e jogava o material usado numa lixeira próximo à cama, de costas para o bebê, ela ouviu uma voz suave de criança dizendo: Ai, ai, fulana, isso doeu muito, mas vai doer mais o câncer que você vai ter. Credo! Assustada e impressionada, ela se virou imediatamente, mas só viu o bebê na cama, olhando para ela. Ela não conseguia acreditar que um recém-nascido poderia ter dito aquilo. Claro que não. Literalmente revirou o quarto procurando por outra pessoa, mas não encontrou ninguém ali. Quando os pais do bebê chegaram, a primeira pergunta que minha avó fez, rindo de nervoso, foi: O bebê de vocês sabe falar? A resposta, como esperado, foi um simples não, já que bebês recém-nascidos não falam, né? Ela tentou esquecer o ocorrido e continuou seu turno normalmente. Anos depois, em 2008, eu nasci. Conforme comum em muitas famílias, eu cresci ouvindo várias histórias e relatos da minha avó, e um dos que mais me marcou foi esse. E por coincidência ou não, a minha avó foi realmente diagnosticada com um câncer em 2022, falecendo no mesmo ano em que a doença foi descoberta. Será que o bebê falou realmente com ela naquela noite? Isso eu nunca vou saber. Mas é claro que alguma coisa ali previu o câncer que ela teria anos depois. Bom, esse foi o relato, eu espero que tenham gostado. Esse é apenas um dos vários relatos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Menina, o que foi isso? Poderia algum espírito ter usado o corpo do bebê para falar com você? Não, isso eu nunca vi. Nunca vi um bebê incorporando. Ou o espírito que estava ali quis dar uma zoada. E falou, ai, ai, doeu, mas vai doer mais. Por que cargas d'água, que seja um espírito, alguma coisa, ia falar isso pra ela? Se foi um espírito zoador. Mas como ele tinha acesso a essa informação? Será que foi só uma frase jogada, mas ela absorveu aquilo e acabou desenvolvendo por ficar pensando muito naquilo, será? Não sei. Gente, não sei, mas não sei. Não sei, loucura, gente do céu. O que é isso? Fiquei curiosa agora, fiquei pensando em mil possibilidades.
se foi fantasma, qual que é o intuito, qual que é o objetivo dele, por que falar isso? Tava jogando, não sei. E o bebê, uma voz, ela falou que foi uma voz infantil, uma voz de criança. Olha lá, ó, uma voz suave de criança dizendo isso. Ai, ai, fulana, isso doeu muito, mas vai doer mais o câncer que você vai ter. Foi no sentido ameaçador? Foi no sentido zombeteiro ou não? Foi no sentido só de avisar? Meu, deixem suas opiniões com respeito, por favor. Que curioso, hein? Próximo relato. Quem era aquela enfermeira? É uma moça que nos conta este e o próximo relato da mesma moça. Oi, Ana e assombrados, meu nome é fulana. Bom, para começar, eu conheci o canal recentemente e desde então me tornei uma grande fã, mesmo sendo extremamente medrosa. Pois bem, sem mais delongas, o primeiro relato que conto aconteceu com a minha tia, que infelizmente faleceu há 1 ano, deixando muita saudade para todos na família. Tudo aconteceu em fevereiro de 2023, quando ela teve uma piora significativa em seu estado de saúde, ficando internada por semanas no hospital. Em uma dessas noites, enquanto dormia, ela nos contou que acordou de forma repentina, o que já era comum desde que descobriu a maldita doença. Além de todo o sofrimento causado pela enfermidade, a minha pobre tia ainda tinha que lidar com a ansiedade e o pânico, que se tornavam mais evidentes a cada dia. Ao acordar com tamanha aflição no peito, ela viu se aproximar uma jovem enfermeira, que até então nunca havia visto. A enfermeira vestia roupas brancas que pareciam diferentes das usadas pela equipe do hospital. A jovem se aproximou do leito, pegou na mão dela e repetiu palavras de conforto, dizendo que tudo ficaria bem e que ela estava cuidando de tudo. Minha tia, mais calma ao ouvir tais palavras, adormeceu novamente. A última coisa de que se lembra foi de ter visto a enfermeira ajustar o soro e sair pela porta, por onde desapareceu. Vocês devem estar se perguntando o que há de sobrenatural nisso. Pois bem, na manhã seguinte, ao ver uma das enfermeiras que veio lhe dar os remédios, minha tia perguntou sobre a moça que a havia visitado na madrugada. A enfermeira olhou com os olhos esbugalhados e logo perguntou: como assim? Eu era a enfermeira do plantão passado, eu estou finalizando agora. Minha tia deu insistentemente as características daquela que ele visitou. E a enfermeira, em sua frente, ainda incrédula, afirmou que não havia ninguém com aquelas características no hospital, sugerindo que provavelmente teria sido um sonho ou um delírio, devido às dores e à medicação. O mais curioso é que essa enfermeira, a que veio visitar minha tia no início da manhã, não lembrava de ter ajustado o soro durante a noite, pois certamente faria isso ao amanhecer, no final de seu plantão. Bom, mas se não foi ela, então quem teria feito isso porque o soro estava ajustado? Minha tia lembrou desse fato até os seus últimos momentos de consciência e com certeza encontrou conforto nas palavras daquela enfermeira misteriosa. Vale lembrar que a minha tia era uma enfermeira aposentada, muito querida por todos. E o que levou a minha mãe a acreditar que a moça poderia ser o espírito de alguma antiga colega de trabalho que veio visitá-la, ou até mesmo seu anjo da guarda, que esteve cuidando dela até os seus últimos dias de vida. Sim, talvez fosse só uma pessoa de branco e não bem uma enfermeira, não sei, que já estava ali esperando o desencarne dela, né? Pode ser. Bom, próximo, agora e último relato desta coletânea temática só com relatos sobre enfermeiros. A enfermeira fantasma é da mesma moça. Bom, o próximo relato é contado até hoje pela minha mãe. Sempre que falamos sobre histórias sobrenaturais, ela conta essa história. Esse acontecimento envolveu um amigo do meu primo e o assombra até hoje. Antes de eu nascer, a minha mãe morava com a sua irmã mais velha e o sobrinho, filho da minha tia.
Um rapaz que tinha muitos amigos pela vizinhança, inclusive Henrique, um jovem simpático e um pouco mais velho. Henrique era muito sociável, muito educado, o que lhe ajudou a conseguir logo um emprego como garçom em um grande restaurante da cidade. Certa madrugada, por volta aí de umas 3 horas da manhã, ao voltar de mais um dia de trabalho, Henrique teve a ideia de cortar caminho até sua casa para chegar mais rápido e logo poder dormir, já que estava muito cansado. Ele pegou sua bicicleta e seguiu por um caminho mais acessível, porém mais isolado. Sabe como é, né? Cidade pequena e deserta, na madrugada, nem mesmo carros passavam por aquelas ruas. Já próximo de casa, ao passar em frente a um hospital, que até hoje é um dos maiores da cidade, ele avistou uma figura intrigante. Uma enfermeira andando em círculos na frente do hospital, como se rodeasse o local repetidamente, sem parar. Henrique, curioso, teve a brilhante ideia de se aproximar para ver mais de perto o que a mulher fazia naquele horário e por que estava circulando o hospital daquela forma. Chegando a questionar a sanidade daquela criatura, né? Afinal, só poderia estar louca. Ao se aproximar, ele conta todo arrepiado que jamais havia sentido tal sensação. Era como se um frio absurdo, diferente de um frio da madrugada, assim, percorresse o seu corpo. Ele ficou paralisado, em transe, enquanto a figura, sem notar sua presença, continuava andando em círculos. Só então ele percebeu que não se tratava de algo deste mundo, não, o que aumentou seu desespero e medo. Um medo que jamais havia sentido na vida. O rapaz só conseguiu sair daquele estado ao começar a rezar o credo repetidamente em sua mente. Depois disso, só se lembra de pegar a bicicleta e sair dali o mais rápido possível. Até hoje, ele evita passar na frente do hospital à noite e conta essa história para todo mundo, inclusive a minha mãe, que adora compartilhar o relato sempre que conta alguém cético. Sempre que encontra alguém cético. Ah, e antes que eu esqueça, essa tal enfermeira era muito famosa na região, chegando a ser vista muitas vezes pelos pobres que tinham o azar de passar pela madrugada em frente ao bendito hospital. Há quem diga que ela cumpre a sua sina até os dias de hoje. Mas uma coisa é certa, Ana, desde o dia em que eu ouvi essa história, eu rezo para não precisar passar por tal experiência. Gente do céu, então mais gente será que viu essa enfermeira andando em círculos? Que interessante. Que interessante. Triste talvez para ela, né? Porque tá presa numa situação, né? Não vai. Que coisa. Ninguém ali para fazer uma oração para ajudar ela aí? Ou é uma impressão no local? Não sei. Deixem suas opiniões, sempre com respeito. E se você tem alguma história, trabalha em um hospital, né? Alguma coisa assim, tem alguma história para contar? Envie o seu relato pra gente. Beleza? Bom, estes foram os relatos de hoje dessa coletânea temática só com relatos de enfermeiros. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!